O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o último, x à terceira. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, que, como foi dito, é 1. Qual desses países obteve o maior IDH? Então, veja que aqui a gente está lidando com potências de um número x que está entre 0 e 1. Nessa raiz quadrada de x pode ser vista como x elevado a 1/2. Então, são potências de x. Como nenhum país zerou ou atingiu o maior valor, que é 1, então, nós estamos olhando para potências de um número x que está entre 0 e 1, e como nós vimos no vídeo com a dica, na propriedade A, usando a propriedade A da dica que nós demos lá, a gente sabe o seguinte, que olhando para os expoentes, você tem aqui x elevado a 1, x elevado a 1/2, x elevado a 1/3, x ao quadrado e x à terceira. Bom, como 1/3 é menor do que 1/2, que é menor do que 1, menor do que 2, menor do que 3, Então, pela propriedade A, pelo item A da propriedade que nós citamos lá anteriormente, podemos concluir que x à terceira é menor do que x ao quadrado, que é menor do que x, ou x elevado a 1, como a gente escreveu, que é menor do que x elevado a 1/2, que é menor do que x elevado a 1/3. Logo, ele pediu qual desses países obteve o maior IDH. O país, cujo número associado ao seu IDH é x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 é o terceiro.